Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Hoje eu vou estar conversando com vocês a respeito de monitoramento de terapias térmicas, né? Conversar um pouquinho das imagens térmicas, a ressonância magnética, como é que a gente usa isso para monitorar essas terapias térmicas, né? Eu sou, como o Matheus comentou, sou professor titular aí do Instituto de Física da UFG, né? E coordenador de um laboratório que chama Senanomed, que trabalha na parte de imagem pré-clínica aqui na UFG. É um laboratório multiusuário, tá? Serve para todo mundo aí. Eu vou comentar um pouquinho a respeito dele. Então, vamos lá. Deixa eu primeiro dizer que eu, na verdade, eu represento um grupo, tá? E esse grupo é um grupo multidisciplinar, então tem pesquisadores do Instituto de Física, mas do Instituto de Ciências Biológicas, da Faculdade de Farmácia, do Instituto de Patologia e Doenças Tropicais, da Escola Veterinária e Zootecnia, e o nosso grupo tem a seguinte missão, é desenvolvimento de nanoterapias inovadoras. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso por meio de entrega de calor usando nanopartículas. Então, a gente trabalha desde a geração de calor, monitoramento, ao transporte, né? Vendo como é que a gente usa nanopartículas para fazer essa entrega de calor localizada. Pode ser usada, por exemplo, para tratamento de câncer, como eu vou mostrar para vocês, vai ser o foco aqui da minha apresentação. E esse aqui são os jovens aqui do grupo, né? Que estão atuando aí nesse momento aqui no grupo, né? Vocês veem que é um grupo bem jovem, né? E hoje eu vou estar comentando alguns resultados de alguns que fizeram doutorado aqui e outros alunos que estão fazendo doutorado ou que são da física médica, que estão fazendo iniciação científica. Mas, em particular, eu tenho que lembrar vocês que quando eu estiver trabalhando aqui, eu tenho sempre colaboradores que estão juntos, né? Então, tem trabalhos que estão em conjuntos. Então, se por acaso, quando aparecer resultados com modelo animal, com Murino, minha colaboradora-chefe aqui é a professora Elisângela, do Instituto de Ciências Biológicas. Quando aparecer gatos, é a doutora Carolina, aí, da Universidade de Brasília. E quando aparecer cães, vai ser bem rápido, vai ser a doutora Marina, aqui, do IPTESP, aqui do UFG. E se tiver um nanocarreador biomimético, quando aparecer nosso colaborador aqui com o doutor Sebastião Mendanha, tá ok? Então, deixa eu ver aqui. Bom, vamos aqui. Então, bom, a gente sabe que terapias oncológicas têm vários tipos. A gente conhece a cirurgia, radioterapia, quimioterapia, né? Associado com a nanotecnologia, com a nanomedicina, a gente pode dar como exemplo aqui a quimioterapia, o Doxil, é um exemplo. A radioterapia, o Doxil foi aprovado já em 1995, então é uma nanopartícula que é usada para quimioterapia. A radioterapia tem uma nanopartícula que aumenta a sensitização da radioterapia. Esse aqui foi aprovado em 2019, é um óxido de ráfino. E tem outras terapias aqui, além da cirurgia, quimioterapia e radioterapia, que estão começando a ganhar bastante destaque, né? Então, vocês certamente já devem ter escutado falar do HIFU, do ultrassom de alta intensidade, né, focalizado. LIT, eu não sei se vocês ouviram falar, né, que usa laser, né, eu vou comentar aqui para vocês. Né, vocês têm terapias térmicas antigas, que eu vou chamar assim das tecnologias anteriores, que não tem nanotecnologia, que é a abração por radiofrequência, micro-ondas, e tem a nanomedicina térmica, que é onde a gente atua mesmo, entre duas frentes de fototérmica e magnética. E essa que a gente vai estar falando, como é que a gente usa as imagens médicas para estar associado com essas terapias. Em particular, essa magnética que vocês estão vendo, tem produto aprovado em 2011 já, que usa uma terapia chamada hipertermia magnética conjunto com radioterapia, tá bom? Então, a gente vai estar comentando um pouquinho a respeito disso. Mas por que essas terapias térmicas têm chamado tanta atenção? Então, esse gráfico aqui indica para vocês o que é o fenômeno. Vocês estão vendo a minha setinha, Matheus? Você consegue ver a seta? Sim, professor. Então, perfeito. Conseguimos sim. Então, veja bem, uma das aplicações da medicina térmica é justamente combinar aumento de temperatura no tumor com radioterapia. E um dos motivos é que quando ele está na faixa que a gente chama de hipertermia, que é numa faixa em torno de 43 graus, você tem um aumento do fluxo sanguíneo, isso aumenta a oxigenação no tumor, portanto, fica fácil da gente entender por que quando combinado com radioterapia, você tem uma sinergia. Eu vou mostrar daqui a pouco alguns estudos clínicos que comprovam isso. Mas, além da radioterapia, você também pode ter uma maior eficiência da quimioterapia. Isso acontece porque você melhora a fluidez e a permeabilidade por dentro das células e, portanto, acaba entrando mais quimioterápico dentro da célula nessa faixa de temperatura. Além disso, desses outros efeitos, tem um efeito que está chamando bastante atenção, que eu vou discutir um pouquinho com vocês mais para frente, que é justamente a possibilidade de ativação do sistema imune por meio de terapias térmicas. Bom, no mundo, quem é que está fazendo isso? Tem em torno de 25, 30 anos
que sociedades têm desenvolvido essa área de medicina térmica. Às vezes a gente não se dá conta. Então, existe a Sociedade de Hipertermia Oncológica Asiática, existe a Sociedade de Hipertermia Oncológica Europeia, e existe a Sociedade de Medicina Térmica Americana. Essa não tem foco somente em oncologia, tem outras aplicações também. Eu faço parte dessa aqui, que está situada aí nos Estados Unidos, tá bom? E aí, o que essas sociedades acabaram desenvolvendo? Então, aqui vocês veem aqui embaixo, ó, um equipamento que é de ablação por radiofrequência, que você utiliza para câncer superficial, nesse caso aqui é câncer de mama, né? Esse aqui é um outro que também já foi aprovado. Então, esse aqui é utilizado em uso clínico, né? Ele já está aprovado, né? E você vê aqui a resposta de tumor recorrente de pacientes com câncer de mama, você vê radiação sozinha e você vê radiação combinada com essa aumento de temperatura, que é a terapia térmica, né? Existem outros sistemas que também são muito comuns já, e os médicos utilizam há um bom tempo, por exemplo, para tratar hepatocarcinoma, entre outros, que são esses aqui de ablação de radiofrequência ou micro-ondas. Esse aqui é um pouquinho invasivo. Os mais modernos estão aqui em cima. Esse aqui, por exemplo, é o HIFU, né, que vai junto com o equipamento de MRI, e a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, que é termometria por ressonância, né? E tem aqui um outro que eu quero passar um videozinho para vocês, que é o tal do LIT. O LIT chama Laser Interstitial Thermotherapy. Ele está sendo usado aí em tratamento de câncer de cérebro, né, entre outras aplicações. Eu queria mostrar um videozinho aí, que não é meu, mas que está aqui no YouTube, só para vocês terem uma ideia, ok? Vou passar aqui um vídeo aí, vocês me dizem se... Matheus, veja se está ok. Eu acho que a gente testou antes, então, em princípio, vai dar para visualizar. LIT, or laser interstitial thermotherapy, is a minimally invasive option for ablating tumors from the inside out. This technology allows us to use a really tiny skin incision to go through the normal brain with a very small probe that can heat the tumor and kill it. LIT is a really good option for patients with deep, oftentimes inoperable tumors. We often reserve it for patients who have already had radiation where the tumor grew back or the tumor became very inflamed. The whole procedure is done within an MRI scanner. We get a very high resolution MRI scan. Next, we place what's called a tower on the patient's scalp. Then we go in and we often will take a biopsy. We'll often get a few scans to make sure that everything is aligned in the way that lets us get our needle and our ablation device exactly where we need it. We'll then go ahead and take another type of MRI scan, which is called MR thermography, or a measurement of the temperature very precisely within the brain. And we'll place the laser probe within the tumor itself and slowly heat the tumor while measuring the temperature in the tumor and several points around it to make sure that we're therapeutically ablating the area we want to while preserving the normal brain around it. One advantage of this procedure is that since the incision is so small, the recovery from that compared to open surgery is really terrific. Patients almost always go home the next day doing well and having their tumor treated effectively. I would choose MSK for a LIT. Ok. Interessante, né? Essa aplicação que junta um tratamento térmico. Aí não tem nada de nanotecnologia. Eu vou falar para vocês como é que a nanotecnologia entra nessa história daqui a pouco. Deixa eu primeiro comentar para vocês aqui como é que alguns estudos clínicos que provaram que esse aumento de temperatura, ainda mesmo sem nanotecnologia, tem dado respostas melhores do que a radioterapia sozinha, né? Esse aqui, o grupo A, é sempre radioterapia, né? E o grupo B é sempre radioterapia tem mais hipertermia. Então, isso aqui é um review antigo, de 10 anos atrás, de 2013, que mostra alguns resultados, tem mais do que esse, em diversos tipos de câncer, onde você vê uma melhora na maior parte dos tumores com relação a esse tipo de caso. E esse aqui... E esse aqui é um review mais recente, nosso, junto com um colaborador, que é o chefe desse trabalho em particular, o Robert Ivkov, que mostra alguns outros resultados aqui em outros tipos de tumores também, né? Então fica aí a notícia aqui para vocês. O ponto é que a gente sempre observa, em geral, a gente observa que o aumento de temperatura você consegue melhorar a eficiência da radioterapia. Um dos motivos são esses que eu tinha discutido com vocês, tá certo? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho a respeito dessa ideia. Eu esqueci de chamar a atenção que provavelmente um dos primeiros métodos que a gente utilizou para tratar tumores superficiais, pelo menos, provavelmente foi cauterização, né? E o Hipócrates tinha um costume de comentar o seguinte, ó, eu sempre uso isso em apresentações, quando eu estou comentando para o pessoal a respeito de medicina térmica,
mas aqui ele tem uma frase bem bacana. Ele falava assim, que as doenças que os remédios não podem curar, elas poderiam ser curadas pela faca, pensando aí numa cirurgia, né? E aquelas que a faca não conseguisse curar, poderiam ser curadas com fogo. E o fogo aqui a gente interpreta como aumento de temperatura. E o que o fogo não conseguisse curar deveria ser considerado incurável, né? E olha, em torno de 1866, um pesquisador alemão, ele começou a indicar que havia uma remissão de câncer, por exemplo, em pacientes que haviam infecções por erípilas, por, que sofriam de infecção. Isso aqui estava associado com aumento de temperatura no sentido de ter febre, né? Em 1890, justamente o William Collen, né, ele acabou tratando com extratos de bactéria, né, infecções, onde ele promovia aumento de temperatura aí sistêmico, né, a gente chama de hipertermia sistêmica, e que ele mostrava uma remissão completa. Esse aqui é o considerado hoje, na época não foi, na época não foi acreditado para ele, né, mas depois a comunidade chegou na conclusão de que ele tinha resultados pioneiros nisso aqui e chama ele de um dos pioneiros da câncer imunoterapia, né? E hoje, Andres, como é que está essa história? Hoje está assim, né, pessoal. Esse aqui é um review recente de 2023, desse ano, né? Justamente tocando no ponto de imunoterapia, que é o que há de mais moderno, né? Conjuntamente com nanomedicina térmica, né? Então, o que o pessoal tem observado já com algumas publicações é que já haviam publicações relatando sobre a possibilidade de que aumento de temperatura conseguisse ativar o sistema imunológico. Esses artigos comprovam sobre vários efeitos, e esse review aqui está chamando a atenção para vários efeitos que já foram observados, seja, por exemplo, em células do sistema imune adaptativo, como aqui um linfócito T, né? Ou seja, em células do sistema imune inato, né? Macrófagos, célula dendrítica, células natural killers como efeito, ok? Então vamos lá. Até agora eu não comentei ali, estava mais ou menos indicado que era térmico, mas onde é que a nanomedicina entra na jogada? Então, primeiro eu preciso introduzir para vocês o conceito de nanomedicina, para depois ir na questão de terapias térmicas com nanomedicina e, finalmente, ver como é que a gente usa as imagens térmicas para monitorar esses tratamentos, né? Então, a nanomedicina ela é um campo interdisciplinar que usa a nanotecnologia para prevenção, monitoramento, diagnóstico e tratamento de doenças, né? Tem várias nanopartículas que já foram feitas com esse tipo de objetivo, né? O Doxil a gente comentou há pouco, mas você tem um outro quimioterápico, que é o Abraxane, que são agregados de proteínas. Você tem esse aqui que a gente comentou para radiosensitização, que são inorgânicos, né? Esse outro que é um óxido de ferro, a gente vai trabalhar com esse ferro, mas esse aqui chama bastante atenção aí de vocês. Possivelmente, quase todos que estão assistindo aí a palestra, talvez tenham tomado justamente esse aqui, porque esse aqui é justamente a vacina do Covid, né? A vacina do Covid, para quem não sabe, é justamente uma nanopartícula, que a gente chama de nanopartícula lipídica sólida, né, que tem dentro dele o RNA, mas o RNA, para ser estável, ele teve que ser combinado com lipídios ionizáveis, e aí com esses lipídios ionizáveis foi o que garantiu a capacidade de transporte desse RNA mensageiro para dentro das células, para depois, então, o RNA mensageiro ser liberado adequadamente, por isso que é ionizável, no ambiente adequado, ele libera o RNA mensageiro de maneira estável, ele vai, então, lá para o ribossoma, produz a proteína que é de interesse, por exemplo, a spike, que é superexpressa, então, na superfície, que permite as nossas células do sistema imune, como, por exemplo, identificar aí, quando a gente tiver invasores, como por exemplo, o Covid, né? Essa técnica, na verdade, a gente pensa que essa vacina aqui é uma comprovação clara da aplicação de nanomedicina, não tem a ver com o foco principal aqui, mas é uma tecnologia que, pessoal, que tem muita coisa aí para acontecer com ela, tá certo? Mas vamos para o nosso caso. Para o nosso caso, nós temos bastante interesse lá no óxido de ferro, né? Então, por que a gente usa essa nanoestrutura? Por que ela é tão importante? Ela é importante em diagnóstico, então tem vários agentes de contraste já aprovados em uso clínico, alguns foram descontinuados por terem outros agentes de contraste melhores, né? Mas não por causa de nenhum problema de saúde. Tem aplicações em tratamento, como, por exemplo, hipertermia magnética, que usa nanopartículas. Nós vamos ver como é que é esse planejamento aqui, vou discutir um pouquinho a respeito disso. E, curiosamente, às vezes as pessoas não sabem, mas mesmo antes de chamar de nanopartícula, já haviam nanopartículas sendo usadas para tratamento de anemia. Então, essas daqui são uma das nanopartículas que são mais usadas, são essas justamente óxido de ferro para anemia, e um exemplo desse é o ferraíno, né? Ok, e aí como é que a gente faz, então, utiliza isso para terapia térmica, que a gente chama de nanomedicina térmica. Então, à esquerda aqui vocês estão vendo uma imagem
Nos dois casos são imagens de câmera térmica, e o que você vê aqui ao lado à esquerda é o que a gente chama de terapia fototérmica. Nesse, a gente inseriu nanopartícula dentro do tumor e jogou o laser num determinado comprimento de onda. Se vocês forem ver, deixa eu ver se eu volto aqui, né? Começando, do lado esquerdo não tem nanopartícula, aí você vê um aquecimento modesto. Do lado direito tem nanopartícula. Então, o que acontece? O laser interage fortemente com a nanopartícula, e a nanopartícula absorve essa energia e gera calor. E o que vocês estão vendo aqui é a imagem de câmera térmica. À direita aqui é o outro mecanismo. Então, nesse caso aqui, a gente está aplicando um campo magnético alternado dentro de uma região aqui que você está vendo, é a região do tumor. Isso aqui vocês estão vendo uma fibra ótica, né? E aqui na superfície, a superfície do tumor durante o processo de aquecimento. E aí, quando você vê ele diminuindo, é justamente porque a gente desligou o campo magnético. Então, a gente descobriu que há 3 maneiras de se gerar calor do ponto de vista eletromagnético. Essa aqui está envolvida com uma terapia, que é essa terapia que a gente chama de terapia fototérmica. Essa outra aqui está envolvida com essa terapia que a gente chama de hipertermia magnética. E essa aqui está envolvida com geração de calor por correntes parasitas. E esse aqui que diz, por exemplo, que lá no equipamento de ressonância, você precisa estar com ele bem calibrado para que você não tenha geração de correntes parasitas fortes e acabe queimando o paciente. Então, tem alguns controles aqui. Essa, à direita, que é a hipertermia magnética, por incrível que pareça, já tem equipamento em uso clínico, tá certo? Ele foi desenvolvido aí em 2005, 2010, né? E aí ele, inclusive, é utilizado ali, tem em torno de uns 15 a 20, pelo que eu me lembro, 15 a 20 hospitais, lá na Alemanha, principalmente, que tem esse equipamento para hipertermia magnética. Ele foi aprovado para uso clínico em 2011, quando conjunto com radioterapia e hipertermia magnética, né? A gente vai discutir um pouquinho mais a fundo, e tem esse produto aprovado que eu já falei para vocês. Se vocês quiserem ver alguns especialistas, além do que eu estou falando para vocês, nessas duas áreas aqui, fica o convite aqui para vocês olharem lá no nosso canal, no Senanomed, né? Onde tem o Advanced School Nanomeds, tem vários, que a gente está fazendo um evento virtual, né? E esse aqui é o Dr. Rad Panais, que estava discutindo sobre hipertermia magnética, da Universidade of Pittsburgh, que é um neurocirurgião, que usa também o LIT, lá, o equivalente, né? E esse aqui é o Jason Stafford, que está lá também, que aplica com terapia fototérmica. O Rad Panais aqui também faz hipertermia magnética, tá ok? Então tá, vocês viram aí que a gente estava monitorando a temperatura com câmera térmica. Então, a imagem por câmera térmica é uma técnica poderosa, que, na verdade, a física por trás dela é justamente a radiação, né, a radiação térmica, né, e que pode ser utilizado, se adequado, para medir temperatura sob determinadas condições, mas você tem que ter muito cuidado. Então, por exemplo, se você entrar aqui na FDA, você vê que a FDA não recomenda você fazer um termograma sozinho, né, para definir se você tem um câncer de mama. Mas a gente sabe hoje em dia que como o câncer, se tiver superficial, ele tem um calor metabólico, ele pode ser até monitorado sob determinadas condições, pode ser identificado, mas não isolado, tá bom? Para câncer de mama. Então, precisa fazer a mamografia. Eu não estou aqui defendendo. Mas tem gente aqui que está defendendo a importância aí da termografia, porque tem tantos prós quanto contras. Então, o protocolo precisa ser melhorado, né? Ele é menos sensível do que a mamografia, então isso precisa ser colocado, é menos específico comparado do que o ultrassom, e ele tem uma reputação ruim aí no campo médico. Eu vou discutir um pouquinho por que a reputação é ruim, o que você tem que tomar cuidado quando você estiver fazendo uma imagem de câmera térmica, em particular para o meu caso ali, que é de tumores, tá certo? Por isso que eu estou chamando aí. Mas, em princípio, obviamente, ele é não invasivo, em tese, sob condições específicas, talvez ele possa ser usado para detecção, né? Ele pode ser aprimorado, isso a gente não sabe, vamos ver no futuro, se você tiver aplicação de inteligência artificial aí, então a gente vai ver. Mas o ponto é que ele é problemático. A hipertermia magnética, que eu estava comentando para vocês, ela é nova, Anderson? Na verdade, ela foi proposta em 1957 por um grupo aqui nessa universidade, na Universidade em Chicago, né? Que demorou 16 anos para publicar o resultado dele no Annals of Surgery em 1957. Foi lá no St. Luke's Hospital, né? Hoje o pessoal seria desempregado, né? Mas publicou resultados pós-mortem em cães, né? E essa história da hipertermia magnética, que acabou gerando essa aprovação clínica, ele, na verdade, está associado com estudos, principalmente em meninos aí na década de 90, hoje ainda continua,
estudos clínicos que aconteceram em 2005 e 2010, e, na verdade, 2011, aqui está errado, 2011 foi aprovado na Europa para tratamento de tumores de cérebro, porque aumentou o tempo de vida em alguns meses, não significativo, mas significativo para esse tipo de tumor, que é extremamente terrível, né, que é o glioblastoma, tá certo? Lembrando que ele estava associado com a radioterapia. Hoje, essa técnica ainda a gente não vê tanto, né? Talvez alguns de vocês que estejam escutando não estão ouvindo falar dela, e tem algumas limitações clínicas, né? E uma das limitações clínicas é que, quando você está usando, por exemplo, nanopartícula magnética, você tem que lembrar que aquele termo de corrente parasita que eu falei para vocês define o que a gente chama de uma situação da onde você pode estar atuando com aquele campo. Você não pode aplicar qualquer amplitude de campo magnético ou frequência, que, aliás, eu não sei se eu falei para vocês, mas atua lá na radiofrequência. Ele tem que ser abaixo de um determinado valor. E esse aqui, um review que a gente fez, e fizemos uma análise de estudos pré-clínicos, né? A gente vê que a maior parte das nanopartículas desenvolvidas está justamente acima, né? Tem poucas aqui que estão nesse limite aqui, que é considerado o limite biológico, na verdade, nenhuma aqui, né? Que é esse aqui do Atkinson, que está sob discussão, e que o pessoal na literatura hoje considera que o limite biológico é justamente esse aqui, e aí tem algumas poucas que estão aqui. Nosso grupo, em 2017, estava aqui, 2020 estava aqui, e eu acho que eu não coloquei para vocês, mas eu digo para vocês que em 2023 nós estamos por aqui assim. Tá, e por que ele é limitado, né? Ele é limitado por uma questão que está associada com a termometria, com o monitoramento. Então, no caso de hipertermia magnética, você não tem como fazer essa aplicação de campo AC junto com a ressonância. Por quê? Porque, na verdade, o momento magnético ele responde à ação do campo magnético. E na ressonância, a gente sabe que o paciente é colocado dentro de um campo magnético DC intenso, de 1 Tesla até 7, 9 Tesla. E o que acontece é que as nanopartículas, quando estão lá, os momentos magnéticos delas ficam presos. E aí ela não consegue rodar. Se ela não consegue rodar, ela não consegue gerar calor. Então não dá para fazer a termometria por ressonância, que a gente vai discutir mais para frente aí para outras técnicas, né? Então, isso torna essas limitações aí na área de termometria. Aí, o que você precisa fazer? Você precisa inserir sensores de fibra ótica. E aí, obviamente, poucos sensores desses podem ser colocados por paciente. O que isso acaba atrapalhando? Isso acaba atrapalhando que, durante o processo de terapia, o médico, né, o clínico, ele não consegue, ele tem apenas uma ideia da dose térmica local, mas não espacial, não tridimensional, e isso acaba atrapalhando bastante. Então, há vários desafios aí na hipertermia magnética. Um deles está associado com desenvolver nanopartículas que respondem bem a baixa amplitude de campo, outro é localização da nanopartícula, e principalmente aqui é você desenvolver uma termometria não invasiva. Então, pensando nisso aqui, o que vocês estão vendo aqui é uma imagem de câmera térmica. O que a gente vai comentar aqui foi feito para murino, tá certo? Só serviria para seres humanos se fosse para tumores superficiais. Então, o que a gente fez? A gente a gente começou a monitorar a temperatura na superfície e desenvolveu uma metodologia para tentar repetir o que está na superfície, né? E tentar determinar como é que é a entrega de calor dentro do tumor, que é o que interessa. Então, o que acontece? As nanopartículas estão dentro do tumor, você aquece as nanopartículas, desculpa, você aplica o campo magnético, parte dessa energia é absorvida pelas nanopartículas que libera esse calor dentro do tumor. Então, o tumor, em princípio, está mais quente, e aí esse calor vai se propagando até a superfície, e o que a gente monitora é a temperatura na superfície pela câmara térmica. A gente consegue fazer isso em tempo real, tá certo? Isso é legal que a gente consegue fazer em tempo real. Então, nosso grupo começou a trabalhar com isso. O primeiro estudo em animais foi justamente em 2013. Depois, em 2017, a gente teve um artigo que eu quero chamar a atenção com vocês, que diz respeito a usar justamente a câmera térmica. E aqui o que vocês estão vendo é uma das maneiras que a gente faz isso. Então, suponha que você tem um tumor nesse local aqui. Aqui a gente tem um marcador de fibra ótica, que permite a gente monitorar num ponto local a temperatura. Nesse caso aqui, não está aparecendo, mas ele está na superfície, ele poderia estar dentro do tumor, se a gente quisesse colocar ele dentro do tumor, né? E a gente tem uma imagem de câmera térmica. A imagem da câmera térmica, para ser adequada, eu vou mostrar para vocês que ele precisa estar num ângulo perpendicular à superfície do tumor, porque o tumor ele é meio esférico. Em superfícies esféricas existe um problema significativo que eu vou mostrar para vocês quando você está usando a termometria. Vocês têm que tomar muito cuidado se vocês estão tentando usar ela em superfícies esféricas. E aí vê, por exemplo, o câncer de mama. Né? O câncer de mama, você tem uma mama que é esférica. Se você não souber fazer essa medida adequadamente, você vai ter erros
gigantescos aí na medida da temperatura, como eu vou provar aqui para vocês. Então, veja bem aqui. O que eu estou tentando mostrar aqui nesse artigo que a gente publicou em 2017? Esse animal, a medida aqui, aqui e aqui é do mesmo animal. Esse aqui foi um procedimento de terapia térmica, esse aqui é um outro procedimento de terapia térmica, e esse é um outro procedimento de terapia térmica. São três procedimentos de temperatura de hipertermia magnética. Tá? E o tratamento fica um determinado tempo sem aplicar campo magnético, em torno de 30 segundos, aplicamos por 30 minutos e depois desligamos e monitoramos por 3 minutos. Esse é o tratamento. Esse teta aqui que vocês estão vendo, 0 graus, 30 graus e 60 graus, diz respeito, deixa eu ver, eu preciso voltar aqui, diz respeito a esse ângulo aqui, ó. Aqui está o animal, não sei se vocês estão conseguindo ver, está o animal, e se você for perpendicular a ele, a superfície aqui do tumor, né, você vai ter esse N aqui, que é normal à superfície. Aí o ângulo θ diz respeito a como que a câmara térmica está em relação à superfície do tumor, tá ok? E aí o que a gente observou? A gente sempre aplica o mesmo campo magnético, é a mesma nanopartícula que está lá dentro, então ele consegue fazer uma variação de temperatura que é muito semelhante. Então você vê aqui, ó, em preto é o sensor na temperatura que é o da fibra ótica que eu comentei para vocês. Esse está monitorando num ponto local, né, a temperatura real, que é esse preto aqui, não sei se vocês conseguem ver. Essa aqui é a primeira medida, essa aqui é a segunda medida, não sei se vocês estão vendo, a terceira medida aqui, ó. Basicamente, ele está sempre conseguindo a mesma temperatura térmica. Em vermelho, o que vocês veem, e aqui em azul para θ igual a 30 e em verde em θ igual a 60, é a medida que você obteria com a câmera térmica. Então, se vocês olharem para a imagem, na hora que você vê aqui, por exemplo, em 30 minutos, vocês começam a ver uma imagem diferente. E essa imagem resulta em temperaturas com a câmera térmica diferente, que não são reais. Olha, a diferença entre a temperatura real com a temperatura medida pela câmera térmica pode ficar gigante, ficar muito grande, dependendo desse ângulo, né? E tem um motivo associado a isso, né? A emissividade depende do ângulo. Esse, na verdade, era um problema clássico aí da década de 70, quando apareceu pela primeira vez as sugestões de usar isso para detecção de câncer de mama e não deu certo, né? E aí apareceu uma possibilidade de fazer o cálculo do erro desse T aqui em função da permissividade. Então, a permissividade elétrica, a pele é tratada como um dielétrico, né? E essa permissividade depende do ângulo, né? Então, o primeiro modelo aparece lá na década de 70 e o segundo modelo é o modelo de Clark, que aparece aqui, e aqui é a temperatura da superfície, né, menos a temperatura do ambiente aqui que está relacionado. Esse modelo aqui é válido quando a diferença de temperatura entre o que você está medindo e a temperatura do ambiente é pequena. E esse modelo teve bastante sucesso por muito tempo, mas quando você tem uma temperatura, que é o caso da hipertermia magnética, né, que a temperatura local é muito diferente da temperatura do ambiente, porque você está aumentando a temperatura naquele local, né, esse modelo não funciona mais. Então, esse modelo está aqui, ó, é esse tracejado aqui, vocês veem que não bate com o resultado experimental. Então, a gente generalizou esse modelo de Clark e chegou numa expressão semelhante, que quando você expande para esse termo muito pequeno, volta justamente no modelo de Clark, né, que está associado. Então, tem uma questão curiosa aí. Qual que é a observação importante aí quando você vai monitorar uma temperatura pela câmera térmica? Primeiro, você tem que saber se você está fazendo isso com uma superfície, desculpa, se a superfície ela é uma superfície esférica, por exemplo, né? Ela não é plana. Se a superfície for plana, você não tem esse problema. Mas se a superfície for esférica, você tem esse problema. E aí o que você precisa fazer é tentar ficar perpendicular a essa superfície para minimizar esse erro, tá ok? Essa é a mensagem aí que a gente tem. Então, no nosso caso aí, a gente sempre monitora isso e sempre coloca ele para ter o mínimo erro possível entre a medida que a gente está obtendo na superfície e o caso real. Tudo bem? Então, esse foi um estudo que a gente fez em 2017 e a gente, então, foi atacar o problema de hipertermia magnética. Então, vamos tentar entender isso do ponto de vista do tratamento em si. Então, veja, o que é essa é uma terapia que vai sob a ação de campo magnético. O que primeiro você precisa fazer? Você precisa, obviamente, fazer uma caracterização in vitro desses nanocarreadores, desses nanogeradores de calor que você vai estar introduzindo. Então, você tem que fazer um estudo pré-clínico. Uma vez você estabelecido isso, você tem que, então, pensar a respeito do procedimento, que é o típico de procedimentos clínicos, né? Então, você vai ter que pensar na rota. O interessante dessa técnica é essa técnica de administração intratumoral. Então, você só vai conseguir isso se você tiver
acesso a uma determinada região. A gente viu para glioblastoma, o pessoal injeta a nanopartícula numa determinada região, próstata também. Então, você tem que pensar na administração intratumoral. Depois disso, vem uma parte que é extremamente importante, que diz respeito à reconstrução tridimensional. Você precisa disso para conseguir planejar adequadamente a sua simulação. Então, você tem um planejamento de tratamento. E esse planejamento de tratamento depende de onde é que estão as suas nanopartículas. Então, você precisa de técnicas para monitorar essas nanopartículas, precisa descobrir que técnicas vão te dar informação tridimensional dessas nanopartículas dentro do tumor. Obviamente, você precisa de uma técnica para tumor, né? E ver lá o órgão também, para você ter todo o órgão específico e poder fazer isso aqui, que é um planejamento que a gente fez específico aqui, tanto para o cérebro, quanto para o caso do fígado, ou mesmo do pâncreas aqui, que é só uma simulação computacional. Uma vez estabelecido esse planejamento, você vai começar, então, o tratamento. E aí, obviamente, é um paciente, você precisa estar monitorando em tempo real. Então, veja, dado esse planejamento, o pessoal imagina por aqueles pontos locais como é que está o tratamento. E aqueles pontos locais servem de referência. Mas são poucos pontos no espaço, né? O cenário ideal é que você consiga fazer isso de maneira espacial e que você consiga, ao perceber em tempo real que esse monitoramento está diferente da simulação, consiga gerar um feedback para você diminuir a amplitude de campo magnético ou alterar algum protocolo dentro do experimento para entregar aquela dose térmica que foi estabelecida para esse tipo de terapia. Então, algumas possibilidades interessantes de fazer isso. O pessoal está investigando, mas hoje ainda não está na clínica esse tipo de aplicação. Aqui está o resultado do que a gente fez para o nosso caso Murino. Então, na época, a gente não tinha uma ressonância ou um CT, a gente teve que fazer uma técnica de fotogrametria para tirar essa questão aqui espacial do animal, exatamente. Né? Usamos ultrassom para fazer uma reconstrução tridimensional do tumor, e depois usamos uma técnica que é diferente que poucos conhecem, que chama tomografia por fluorescência molecular. Parece o PET, num certo sentido, porque você tem um traçador. Só que o traçador é fluorescente na primeira janela biológica. Isso quer dizer o quê? Que você excita ele na primeira janela biológica, que vai aí de 680, né, até em torno de 900 nanômetros. A gente está excitando, nesse caso aqui, 790 nanômetros. E o que vocês estão vendo aqui é a distribuição espacial dentro do tumor desse animal. Com isso aqui, a gente pode importar isso para dentro de um software. A gente usou o Console Multiphysics, faz o grid adequado e faz a simulação, que é esse planejamento de tratamento. No nosso caso particular, o que a gente fez? A gente fez uma simulação que tentava bater o máximo com a temperatura na superfície. E com isso aqui, a gente dizia que quando a gente tinha um melhor resultado na superfície, a gente teria uma melhor concordância com o que estava acontecendo lá dentro. E a gente foi verificar o que estava acontecendo lá dentro, por meio da resposta clínica, que eu vou comentar para vocês. A nanopartícula que permitiu a gente enxergar onde estava esse nanocarreador é uma nanopartícula multifuncional que tinha também uma molécula acoplada a ele, que é um IR-780, semelhante àquele outro produto aprovado, que é o Abraxane. Só que aqui a gente tem óxido de ferro também na jogada. Ok? E aí, voltando aí, obviamente, você tem que resolver essa equação, que chama a equação de Biot-Calor, para sacar como é que está, perceber como é que está a distribuição de temperatura dentro e na superfície. Ok? Nós fizemos isso aqui. Esse aqui foi publicado em 2020. Né? Então, nós monitoramos animais, nós vimos, aqui era o nosso grupo controle, esse aqui é o grupo tratado. Tinha mais um animal que foi que a gente fez análise histopatológica. Por meio da histopatologia, a gente calibrou o nosso sistema, né? E a ideia aqui foi justamente o que a gente fez. A gente percebeu que era só um protocolo, né? Inicial, então você tinha de 3 animais, a gente viu um que teve recorrência e a gente foi tentar explicar, poxa, era a mesma nanopartícula, a gente injetou supostamente do mesmo jeito, né? A gente aplicou a mesma amplitude de campo magnético, por que esse aqui retornou? E aí o que a gente fez aqui foi justamente usar essa técnica, onde a gente está mesclando a simulação computacional com o resultado lá da superfície, com a medida da temperatura de superfície com a câmera térmica, né? E determinar qual que é o melhor acordo para dizer como é que era a geração de calor. E não sei se vocês viram aqui, eu não coloquei aqui direito, você está passando rápido, né? Desculpa, pessoal. Você consegue prever aí o dano térmico, e a gente conseguiu mostrar nesse artigo que esse animal aqui foi o único que teve um dano térmico de torno de 50% do volume teve um dano térmico irreversível,
enquanto todos os outros tiveram acima de 90%. E se sabe na literatura de ablação térmica, que é quando você chega em temperaturas altas, que é o caso aqui, que acima de 90% você acaba tendo regressão completa do tumor. Então, isso coincidiu com o resultado clínico que a gente estava, pré-clínico, que a gente estava vendo com os nossos animais, né? Então, é uma metodologia. Só que essa metodologia vê na superfície. E esse é um problema sério. Andres, hipertermia magnética está sendo usada só para tratamento de câncer. Só para eu mostrar para vocês um exemplo aqui. A gente teve um contato com uma professora, não sei se vocês viram essa chamada aqui, acho que foi ano passado, né? Teve uma reportagem aqui na CNN Brasil, né, onde comenta que cientistas brasileiros desenvolveram um método de castração sem cirurgia, né? E aí, isso aqui, na verdade, é um trabalho em colaboração lá com a professora Carolina, da Universidade de Brasília, e ela me mostrou um caso bem curioso, né? Então, se a gente tivesse aqui tempo para ficar, se fosse uma aula, assim, se eu pudesse ver vocês, né? Eu ia perguntar para vocês se vocês têm uma ideia de quanto que um casal de gatos gera em termos de descendentes em 10 anos. Alguém tem uma ideia aí? Não sei se o Matheus quer chutar esse número. Matheus, quer chutar um número aí? Mas botar aí uns, Vamos sei lá, lá. uns 50? 50, né? Lembra, todos os descendentes, tá certo? Na verdade, ó, 50 Nossa. Deus, é um absurdo. Não é à toa que é um Por problema um de fator. saúde pública. É um problema de saúde pública. E a professora Carolina, que é a líder, então, me chamou para ver se a gente conseguia aplicar a hipertermia magnética para fazer a castração. A gente começou com castração de ratos, provou isso, né? Isso aqui tem um artigo publicado, mas teve uma patente antes. E mais recentemente a gente, então, começou a fazer com gatos. E esse aqui é um resultado aqui dentro do nosso laboratório de medicina térmica, né? E aqui vocês estão vendo o monitoramento de um gato, né? Esse gato aqui, um paciente que foi chamado, por acaso, de Arduino aí, foi dado, é um gato, e ganhou, inclusive, né, uma identidade nova depois desse tratamento, dessa castração, e acabou sendo adotado aí por uma ex-aluna aqui do grupo, né, que participou aí desse projeto numa determinada etapa. A Carolina vem, então, desenvolvendo isso, está com resultados que ela vai divulgar em breve aí com gatos, né? E a gente tem uma patente submetida nos Estados Unidos junto com uma empresa que é a FK Biotech, usando tecnologias semelhantes, né, associadas a terapias térmicas. Então, com gatos, com cães, Andres, o que vocês estão fazendo? Aqui no hospital veterinário, nós estamos fazendo tratamento com cães, mas já com a terapia fototérmica. E aí esse trabalho aí liderado pela professora Marina Pacheco, né, uma união aí entre pesquisadores do IPETESP, da Escola Veterinária Instituto de Física, inclusive aqui é uma imunologista, que é a doutora Simone, né, saiu até uma reportagem local. Aqui tem alguns resultados bem bacanas que a gente mostra como é que tem ativação de sistema imune. Eu não vou comentar isso aqui com vocês, mas no futuro próximo vai ter uma publicação, vocês vão poder acompanhar aí o que a gente está fazendo aí a respeito disso. O que eu quero aqui é mostrar alguns exemplos, né, em particular aqui, usando as nossas técnicas que nós temos aqui, tá bom? Então, veja, esse aqui é o CNanoMed, que é um centro de pesquisa integrada em nanomedicina. Ele fica lá no Parque Tecnológico, no Instituto de Física. Estou fazendo isso para a gente ir para o problema de como é que a gente faz a imagem tridimensional, tá certo? Da temperatura. Nesse prédio aqui, você tem 4 laboratórios. O CNanoMed foi convidado para fazer parte desse edifício aqui, Life, né? Então, o nosso laboratório o CNanoMed está ali instalado. Lá a gente tem, aqui tem um tomógrafo de fluorescência molecular, que vocês viram a aplicação, vocês estavam vendo. E aqui, o que vocês têm aqui, está instalado lá, é justamente um equipamento de MRI pré-clínico, né? Então, esse equipamento de MRI pré-clínico, aqui dentro você tem um campo da ordem de 1 Tesla, é 1 Tesla, e você tem os gradientes de bobina estão aqui, né? E aqui é a sua bobina de radiofrequência, onde você coloca o animal. A gente tem três bobinas de radiofrequência de diferentes tamanhos. Uma para cérebro de pequenos animais, uma para camundongo, corpo inteiro, e uma para rato, até 250 gramas. Lembrando que isso aqui é um laboratório multiusuário, tá certo? Ok. Então, por que eu estou chamando a atenção? Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa achar nanopartícula? Aí uma das coisas que o pessoal pensa é, óxido de ferro serve para agente contraste. Eu vou achar ele porque eu vou ver um agente contraste e etc, correto? Bom, o que o pessoal às vezes não se dá conta, eu fui testar isso, né? Aqui a gente tem um estudo que a gente tem costume de fazer de 2 tumores. Num a gente injeta nanopartícula, no outro a gente monitora. E a gente trata esse local e vê o que está do outro lado. É um efeito a longa distância, que é justamente vendo a ativação do sistema imunológico, que a gente chama de efeito abscopal. Eu quero mostrar para vocês só o resultado. Na hora que a gente injeta, isso aqui é 100 nanopartículas, num local aqui, num tumor, é isso aqui que acontece, dependendo da concentração de partículas.
Então, você destrói a sua capacidade de ter imagem da ressonância. Então, na verdade, existe uma concentração máxima que você pode utilizar para não destruir a sua imagem. E essa imagem não é só simplesmente que você está achando que você está deslocando naquela região a posição da ressonância, né? O campo local está tão diferente, né? Não é só isso, né? Lembrando que a construção da imagem aqui depende lá do gradiente de campo magnético, do gradiente, né? Das bobinas de gradiente, né? Para você fazer a sua composição no espaço K, né? No espaço de Fourier, para depois fazer a transformada inversa e tirar a sua imagem no espaço real. E na hora que você coloca essas nanopartículas, isso afeta a precisão lá com que você vai pegando os pontos no espaço K. E quando você faz a volta, pelo menos é isso que eu estou entendendo, você acaba não conseguindo achar uma determinada posição, dependendo da concentração. Isso é um limitante, então, né? Porque é uma técnica poderosa, em tese, extremamente poderosa, mas que é limitada para ressonância. Daí você entender que alguns agentes de contraste o pessoal não tem utilizado, de óxido de ferro, que são tipo T2, né? Mas aqui a gente pode pensar nisso em outro momento. Então, é isso aqui que estou mostrando para vocês o efeito. Bom, dito isso, quais alternativas? Esquece os óxidos de ferro? Existem alternativas modernas, pessoal. O que vocês estão vendo aqui é uma técnica com nanopartícula. Ele é equivalente ao PET, a gente chama de MPI, Magnetic Particle Image. Essa aqui é uma imagem aqui de um resultado de uma empresa, a Magnetic Insight, para vocês darem uma olhada. E ele está sendo pensado, inclusive, para substituir diversos protocolos aqui. Esse aqui é o caso Murino, né? Mas, na verdade, aqui também, no Forth Advanced School of Medicine, eu convidei o Dr. Patrick Goodwill, que é um CEO da Magnetic Insight, e ele, na palestra, ele comentou que nesse ano agora, eu não conversei com ele recentemente, eles estavam começando estudos clínicos. Eles tinham ganho um dinheiro para fazer esse equipamento para pacientes humanos, né? Então, a gente pode vir a ter muitas surpresas aí de novas tecnologias aparecendo associadas com óxido de ferro aí no futuro próximo, tá? Então, fiquem atentos a isso. Eu não vou comentar mais nada de MPI. Se vocês quiserem me perguntar, a gente vai conversando. Eu quero voltar aqui para o meu problema lá de termometria, tá? No que a gente faz aqui dentro do grupo. Então, a gente desenvolve nanocarreadores multifuncionais, tem vários tipos. Esses aqui, vocês estavam vendo aplicações dele, né? E tem outros que a gente usa, outros tipos de nanopartículas. A gente usa nanopartículas de óxido de ferro, coloca sílica, coloca íons de terra rara e etc. Depois eu vou comentar um pouquinho a respeito disso. Mas eu quero focar muito nesses sistemas aqui, que, por exemplo, esse aqui, que a gente chama de um sistema biomimético, né? O sistema biomimético, né, ele na minha opinião, ele é o futuro da nanomedicina. Então, o pessoal não comenta com vocês que muitas dessas nanopartículas, inclusive a vacina, elas, para manter o fármaco, um agente terapêutico, mais tempo em circulação e conseguir chegar na região-alvo, eles utilizam polietileno glicol. Aí, da primeira vez, ele funciona bem, tem um tempo de circulação bom. Da segunda vez, ele é identificado pelo corpo. Porque, na verdade, a gente tem vários anticorpos, anti-PEG, produzidos hoje, porque a gente usa PEG em diversos produtos, por exemplo, shampoo, entre outras coisas. Então, é um problema tecnológico aí para o futuro grave, e a gente precisa aprimorar isso. Uma das alternativas teve uma ideia que surgiu lá em 1990, que foi chamado nanoerythroson. Qual que foi a ideia? Pegar a membrana das células vermelhas, por exemplo, né, e usar como um processo de camuflagem, né? Mas nessa época aqui não foi provado que isso aumentava o tempo de circulação. Lembrando que essa célula é interessante porque ela fica no corpo por 100 dias, em torno de 100 dias. Enquanto não tem modificação na superfície, ela não é identificada, por exemplo, pelos macrófagos e etc., né? Então, ele fica por bastante tempo em circulação. Em 2011, um grupo de um pesquisador Zhang, da Universidade da Califórnia, provou que quando ele recobre, por exemplo, uma nanopartícula de PLGA, que é um polímero, né, que estava bem monodisperso, com red blood cells, com eritrócitos, ele conseguia aumentar esse tempo de circulação, mesmo em comparação com PEG. Isso abriu um campo gigantesco. E hoje a gente vê que a gente pode combinar diferentes tipos de nanopartículas que têm propriedades fantásticas, específicas, com diferentes células, e que têm comunicações importantes aí com o corpo inteiro. E aí você pode desenhar estruturas pensando, né, do ponto de vista biomimético, né, pensando em como melhorar a entrega de um agente terapêutico, como ativar o sistema imunológico, entre outras questões aí que estão começando, né? Tem, obviamente, vários desafios, e eu quero comentar aqui para vocês justamente o que a gente vem fazendo. Então, a gente tem feito aqui esses híbridos aqui, a gente tem feito isso conjuntamente com o professor Sebastião. Sebastião lidera aí na parte da produção desses sistemas.
né? Então, é comum a turma mexer com lipossomos sintéticos, né? Mas não é comum você mexer com esses sistemas biomiméticos. Então, um dos primeiros artigos que a gente publicou foi justamente em 2020, foi uma tese de doutorado orientada por mim, foi do Ailton, co-orientada pelo Dr. Sebastião, né? E hoje a gente tem uma tese de doutorado em andamento, que é o do João, né? Que está usando sistemas que tem partículas magnéticas, mas tem lipídios sintéticos misturados também com as proteínas que vêm da membrana de células diversas. Então, a gente tem trabalhando não só com células vermelhas, e nesse caso aqui do Ailton foi só com a célula vermelha, que é o caso que vocês estão vendo aqui, sob a ação de um gradiente de campo magnético, a gente consegue mostrar aqui uma imagem de microscópio. Então, esse sistema aqui, na verdade, é grande, tá? A gente tem que passar por um processo de extrusão para transformar ele em nanométrico, do jeito que está aqui. Mas com campo magnético você consegue literalmente carrear isso aqui para um sistema, para um local específico. Mas o que a gente vem fazendo aqui é misturar esses sistemas aqui em diversos tipos de tumores. Então, a gente está produzindo não só os eritrócitos, mas, por exemplo, a gente está atacando com melanoma, a gente está atacando com 4T1, com glioblastoma, nós estamos mostrando aí, no futuro a gente vai estar mostrando bastante aí. Então, eu queria chamar a atenção de com eritrócito, partículas magnéticas e uma molécula fluorescente que é esse IS-780. Então, um sistema multifuncional desse tipo, que a gente publicou agora esse ano, né, na Pharmaceutics, né, e basicamente o que a gente mostra ali? A gente faz um estudo do desenvolvimento do nanocarreador, bem importante aí, caracterização desse sistema, a gente faz um estudo in vitro e mostra que, dependendo da concentração, a gente consegue atingir temperaturas altas, né, temperaturas que a gente chama ablativas ou temperaturas de hipertermia, e a gente monitorou isso em vivo, né, e vendo a expressão de algumas moléculas importantes aqui para você. Então, aqui, ó, o primeiro estudo que a gente tinha feito foi em 2020, só que a gente tinha feito um outro, que a gente só foi publicar agora, né? Então, esse aqui, a gente fez um estudo de farmacocinética, e realmente a gente conseguiu provar que a farmacocinética, que melhora o tempo de circulação nele, e acaba acumulando mais no tumor por causa desse aumento do tempo de circulação. Mas aqui, no dia zero, aqui nós fizemos, então, a terapia fototérmica, depois de 5 dias, né? E foi isso aqui que a gente monitorou, foi a resposta à temperatura térmica. E aqui a gente está separando em 3 grupos, né? Mas esse aqui é a temperatura térmica, o tratamento térmico, na mesma condição, basicamente, em geral, né? E a gente não queria passar de 55 graus. Em alguns casos, quando a gente percebeu que ia passar, a gente diminuía a potência do laser para manter ele até essa faixa de temperatura. Então, a primeira coisa que você tem que observar aqui é que cada animal é uma história, né? Cada tumor é heterogêneo, então a resposta ao tratamento pode ser diferente. Então, você precisa estar monitorando. Essa imagem aqui, essa determinação está sendo feita pela câmera térmica, num ângulo muito baixo, né? Para diminuir aqueles efeitos de erro, né? E isso aqui que vocês estão vendo aqui embaixo é justamente como é que foi a evolução tumoral. Então, vejam, aqui tem 4 mais 5, 9, 9 mais 4, 13 animais. E aqui vocês têm 4, 9, 3, 12 animais. Está faltando um, né? Um animal acabou. Um animal aqui, 3, 7, 12, né? Um animal acabou morrendo um dia depois, a gente não sabe por quê, e outro acabou tendo isso aqui, acabou tendo uma recorrência tumoral, né? Enquanto todos os outros tiveram regressão total tumoral. E o que a gente percebeu é que os animais a gente monitorou por muitos dias, para ter certeza que não ia ter recorrência, né? E essa aqui é uma imagem de histopatologia, o Clever, que é o histopatológico, fez HE e PERS. O PERS é interessante para a gente, porque consegue ver ferro, tá certo? E aqui tá no fígado, no baço, no rim, no pulmão e no tumor, né? Então, vocês vejam que aqueles que tiveram regressão completa, você não vê ferro, né? Nesse sistema, mas esse animal aqui, a gente também sacrificou ele, porque ele não estava passando do tamanho permitido, né? A gente sacrificou ele e você consegue perceber que ele tem bastante no tumor, bastante nanopartícula no tumor em 45 dias. Mas os outros também tinham antes, né? A gente observava, por isso que a gente gerava calor, mas em 120 dias desapareceu isso aqui. Isso aqui vai em concordância com um colaborador nosso, lá da Unesp de Botucatu, que tem visto evidências de biodegradação dessas nanopartículas. Essas nanopartículas biodegradam, né? E vão lá, esse ferro é reutilizado aí, já foi encontrado isso em pacientes humanos, inclusive, pelo eritrócito, né? Na hemoglobina e etc. Então, essa aqui é uma publicação que está mostrando isso. Essa aqui é a nossa nanopartícula aqui, que no caso foi feita de manganês.
Então, o nosso controle, ele acabou tendo morte de todos os animais, enquanto que nesse caso aqui, dos tratados por terapia fototérmica, a gente teve aí uma sobrevivência impressionante, acima de 80%. E a gente decidiu monitorar, então, nota que a gente estava lá naquela temperatura ablativa. Não sei se vocês notaram aqui, aqui, ó, a temperatura ablativa. Ó. A gente estava numa condição em que a gente chegava na temperatura perto de 55 graus. Se você for olhar aqui para os animais, eles estão nessa temperatura mais alta, tá certo? Essa temperatura que a gente chama de ablação. E nessa temperatura aqui, o que a gente observou foi isso aqui. Ó. A gente observou o que a gente chama de liberação de DAMPs, que é um termo importante aí que apareceu lá em imunoterapia. Eu não chamei muita atenção para vocês, mas que está associado com a ativação do sistema imunológico. E uma das coisas que a gente viu é que quando a gente chega em temperaturas ablativas, ó, no nosso caso aqui, a gente conseguiu ver uma superexpressão de HMGB1 e calreticulina. E isso aqui indica para nós que teve morte também por morte imunogênica, que foi induzida por esse aumento de temperatura. Né? Na verdade, o sistema é mais complexo que esse sistema multifuncional tem lá o IR-780, então a gente tem um PTT, a terapia fototérmica, tem um calor sendo gerado, tem também a produção de ROS, porque a gente está em alta potência, né? E a gente não pode esquecer que tem também a liberação de íons, e essa liberação de íons, por incrível que pareça, ela também é importante na ativação do sistema imunológico, a gente não pode tirar. Ótimo, então o que eu acabei mostrando para vocês foi a ativação desse sistema imunológico como exemplo. Matheus, tem mais uns 10 minutos? E sim, professor, pode ficar Isso tranquilo. aí. Então, o que eu quero falar para vocês aqui é como é que a gente usa, então, a técnica de ressonância para fazer esse monitoramento. Então, uma possibilidade estava naquele vídeo que eu mostrei para vocês, o MRI Thermometer. O MRI Thermometer, ele está fazendo o quê? Ele está usando alguma sequência de pulso adequado e alguma informação da ressonância para tirar a temperatura. Então, se você tiver uma sequência tipo Spin Echo ou Gradient Echo, algumas delas a gente pode utilizar para algumas aplicações. Eu não vou falar ainda, a termometria se usa, o que eu vou mostrar para você é uma técnica com Gradient Echo. Deixa eu chamar um pouquinho a atenção só para o Spin Echo aqui. O Spin Echo a gente usa para tirar a propriedade de agente contraste desses sistemas, né? Eu notei aqui agora que eu tinha esquecido de comentar isso, né? E aqui o que a gente tem é um magnetolipossoma que a gente está produzindo aqui na tese do João, aqui, ó. Você vê aqui dentro, você tem vesículas e dentro deles você tem nanopartículas. E você pode provar que isso aqui são nanopartículas inorgânicas que estão aqui dentro, né? E a gente tem usado lá o MRI do Cenomed, tanto para obter o R2 quanto o R1. E a gente vai estar abrindo aí vai ser um laboratório multiusuário, vai abrir esse serviço aí para quem tiver interesse aí que trabalha com nanopartículas, fazer essas medidas também, se assim o quiserem, tá certo? De aplicação. Ótimo. Então, deixa eu voltar lá. Como é que a gente faz esse monitoramento de temperatura? Então, vocês viram que dá para fazer o aquecimento, né, por meio de PTT ou hipertermia magnética. Vou focar aqui agora em PTT, tá certo? E aí vem as possibilidades de monitoramento. Um possível monitoramento é monitoramento por câmara térmica. Esse monitoramento é uma temperatura superficial. Você não consegue determinar muitas coisas com esse sistema. Então, existem outras que a gente está atuando lá no grupo. Uma delas é a nanotermometria luminescente, a outra é a nanotermometria magnética e a outra é a termometria por ressonância. Essa aqui eu vou chamar bastante atenção agora. As duas aqui, essa daqui e essa daqui. Essa nanotermometria magnética, a gente tem resultados interessantes aí com o nosso grupo aí, com nossos colaboradores lá na Unesp Botucatu, o grupo do José Ricardo de Arruda Miranda, né? Mas não está na hora ainda de mostrar esses resultados, aguardem cenas dos próximos capítulos, tá certo? Mas essa nanotermometria luminescente, a gente tem desenvolvido trabalhos nisso. Então, a gente tem desenvolvido nanopartículas como essa aqui, ó. Aqui é uma nanopartícula de óxido de ferro, aqui que você vê é sílica, e a gente coloca na sílica neodímio, né? O neodímio, ele tem níveis de energia que são extremamente, que podem ser excitados com os níveis de energia, não, desculpa, você pode excitar o neodímio em 800 nanômetros, que está dentro da primeira janela biológica, né? E aí, uma vez excitado, esse cara pode fazer essas transições, não radiativas ou radiativas, as radiativas vão gerar fluorescência, as não radiativas vão estar associadas com a geração de calor. Então, a gente desenvolveu um sistema que serve tanto para aplicação em baixa amplitude de campo magnético, lá clínico, aumento da temperatura fototérmica e quanto monitoramento por nanotermometria luminescente. Na verdade, esse sistema não é tão bom. Nós estamos desenvolvendo outros, tanto de nanopartículas inorgânicas, como esse aqui base
base de fluoretos, quanto orgânicas, onde a gente vê moléculas. O que vocês estão vendo aqui é um sinal, né, que está variando, acreditem em mim, com aumento de temperatura, né? E aqui vocês veem também um sinal, aqui estão associados com íons de terra rara, que a gente monitora, e a gente vê a diferença dessas áreas aqui, também consegue construir um termômetro com isso aqui, né? Agora, talvez para o pessoal daqui, talvez o mais interessante seja uma aplicação que está sendo utilizada na clínica, que foi o que eu mostrei para vocês. E o que está sendo utilizado na clínica é uma técnica de ressonância, a mais importante aqui é a técnica de PRF, Proton Resonance Frequency Shift, né? E esse aqui é um exemplo aqui de monitoramento. Então, você vem com laser, né? Irradia aqui radialmente, e você monitora algum parâmetro de ressonância que seja dependente da temperatura. Então, há vários parâmetros que podem ser dependentes da temperatura, né? T1, T2 também pode ser dependente da temperatura, né? Você tem também a densidade de spins, não por causa da densidade, mas por causa da suscetibilidade. Suscetibilidade tem um termo que é proporcional, que é paramagnético, é inversamente dependente da temperatura. Mas a técnica ouro que o pessoal vem usando é essa técnica aqui que a gente chama de técnica PRF, Proton Resonance Frequency Shift. Então, para quem tiver interesse, tem alguns reviews, eu recomendo esse aqui, é bem bacana aqui sobre os vários parâmetros, né, T1, T2, etc., que depende da temperatura, né? Mas eu quero chamar a atenção para vocês para o método aqui que a gente chama de Proton Resonance Frequency Shift, né, que está associado com o deslocamento da fase, né? Então, basicamente, quando você tem um sistema desse, você tem que resolver o sistema de equações de Bloch, né? E aí, quando você resolve, por exemplo, pensando lá num pulso em 90 graus, quando você olha para a magnetização no plano, você obtém essa solução aqui, ó. MXY igual a M0, exponencial de menos T sobre T2, exponencial de I por esse termo. Esse termo aqui é o que a gente chama de fase. Então, veja que a magnetização no plano perpendicular é alguma constante, vezes esse exponencial de I delta. Então, a parte imaginária aqui permite a gente, se você constrói isso, retirar isso aqui, a gente tirar justamente a fase aqui. Então, nas imagens, esse termo importa para a gente. Então, nota que a fase está relacionada com quem? Com 2π0 vezes T. 2π0 é justamente a frequência, né? Que é igual a um gama vezes um campo local. E T aqui é o tempo onde você está obtendo um sinal. Esse tempo onde você está obtendo um sinal é justamente o tempo de eco. Então, basicamente, o que você tem? Você sabe que a sua fase é ω0 o tempo de eco, né? O ω0 é gama vezes o campo local. Então, a pergunta é, qual que é o campo local que ele está usando? Eu estou falando para vocês como é que se obtém essa técnica aqui de Proton Resonance Frequency Shift. Depois eu comento um pouquinho mais. Então, o campo local depende do campo magnético que você tem do ímã permanente, de inhomogeneidades, mas depende também do deslocamento químico, né? Esse deslocamento químico é que permite você ver o hidrogênio em diversos tipos de moléculas. Em água, dando uma posição, grupo metil e etc. Né? Dá posições diferentes, você consegue determinar. Mas também pode depender da temperatura, da suscetibilidade, desculpa. Então, se você tiver num caso em que você está num tecido com muita água, né? Então, tecido bastante aquoso, né? Como, por exemplo, ali no cérebro. Esse termo de suscetibilidade, em geral, ele é um termo desprezível. E aí você fica só com esse termo de deslocamento químico. E esse deslocamento químico, ele é interessante porque ele tem um termo, uma constante, que escala linearmente com a temperatura numa larga faixa de temperatura. E eu estou falando aí de 10 a 90 graus. Estou numa fase ablativa. E foi por isso que esse sistema aqui está sendo utilizado. Então, nota, por que isso aqui é interessante? Você tem a fase da imagem, ok? Você sabe que a fase está relacionada com gama vezes o campo local, gama está aqui, vezes o tempo de eco. Então, gama vezes o tempo de eco, e esse aqui é o campo local. Então, vamos crescer o termo de suscetibilidade para esse momento. Então, só tem o termo de deslocamento químico. Então, ele é proporcional à temperatura. Então, você veja que a fase depende da temperatura dessa maneira. Se você tiver alguma temperatura de referência, a fase vai depender desse termo como temperatura de referência. Se você fizer a subtração entre essa temperatura e a temperatura de referência, você tem a variação da fase e você pode mostrar facilmente que isso vai dar proporcional à variação de temperatura, que é T menos o T de referência. Ora, só reescrevendo isso, você vê que a variação de temperatura está envolvida com a variação da fase dividido por uma constante, onde aqui está aparecendo o tempo de eco, o campo do ímã permanente que você tem, e essa constante aqui que é bem determinada para vários tecidos, tá certo? Isso aqui funciona para quê? Para tecidos bastante aquosos. Se você tiver na gordura, isso não funciona, porque o que você está monitorando aqui é o deslocamento químico, essencialmente da molécula d'água. E a molécula d'água que, na verdade,
São os pontos de hidrogênio que são formados, que estão alterando com a temperatura, né? Quebrando e acabando mudando a blindagem eletrônica, né? Formando esse deslocamento químico que é proporcional à temperatura e ajeitando isso. Então, se você tiver com um tecido com muita gordura, você não usa esse método, né? Mas esse aqui é um método extremamente poderoso aí, se você tiver com um sistema aquoso, né? O que a gente vem fazendo lá? Então, esse aqui é um exemplo de uma nanoestrutura que aquece, mas que não tem óxido de ferro, tá ok? Então, deixa eu mostrar para vocês, está um pouquinho confuso, isso aqui faz parte aqui de um TCC que está em andamento, mas esse aluno é fantástico, vem fazendo um trabalho muito legal, ele e um outro, Carlos também. E aqui o que a gente tem, esse material mais escuro é justamente o nanocarreador que está num fanto, esse sistema que vai encaixar dentro a gente encaixa a bobina de radiofrequência aqui. Esse aqui é um sensor de temperatura do equipamento, e eu não sei se vocês estão vendo aqui um azulzinho bem fininho, é a nossa fibra ótica que está carregando a luz do laser, que vai incidir, então, que vai incidir nessa superfície do material. Então, esse sistema aqui está justamente sendo medido aqui, ó. E o que a gente está fazendo? A gente liga o laser, vamos ver aqui, a gente liga o laser e a gente vê um aumento de temperatura, está associado com essa variação de fase, é isso que vocês estão vendo aqui. Quando a gente desliga o laser, isso aqui volta a ficar clarinho, ó, desligou o laser, dá isso aqui. Então, vocês veem um aumento de temperatura, né? E aí desligou o laser, você vê abaixar a temperatura. Na hora que você liga o laser, você está vendo no sistema, na posição de referência um pouquinho mais para cima, o aumento de temperatura desligou, você vê ele diminuindo, né? Esse aqui é o resultado que a gente tem para nanopartículas que não são magnéticas, não são ferro-magnéticos, com ácido de ferro, mas esse aqui é algo que a gente já conseguiu, que está envolvido justamente com essas vesículas magnéticas, né, esses magnetolipossomos. Aqui está o desenho, aqui você consegue ver o material magnético aqui, ó. Essa aqui é uma imagem coronal, como é que a gente vai fazendo. Então, uma sequência que é o GRE, e o que vocês estão vendo aqui é o monitoramento dele em tempo real. Em tempo real, não, em tempo quase real, a gente tem uma resolução temporal aí. Nesse caso, a gente está com a resolução temporal, se eu não me engano, de 7 segundos, a gente consegue chegar em torno de 5 segundos. Né? Isso aqui durante um processo de terapia fototérmica, do jeito que vocês estão tendo. Nós estamos muito animados com isso aí. Então, eu sei que eu já passei do tempo aí, eu peço desculpa, né? Vocês viram aí que existem maneiras de você fazer aquecimento com nanomedicina térmica, hipertermia magnética, terapia fototérmica. Nosso grupo tem focado bastante nessas 3 linhas. Agora, mais recentemente, no monitoramento, eu foquei bastante em termometria para o infravermelho, né, para câmera térmica, e mostrei para vocês resultados com métodos PRF, mas nós estamos atacando esses outros problemas aqui. E o motivo principal da gente estar atacando isso é porque a gente entende que a gente pode atacar no futuro essa imunoterapia termoinduzida. Para isso, a gente precisa desse monitoramento em tempo real, de maneira adequada. Bom, com isso aí eu agradeço vocês e, obviamente, antes de mais nada, agradecer quem aqui está suportando o nosso trabalho, CNPq, a FAPEG, a FINEP, a CAPES. Sem eles e sem os grupos, sem os pesquisadores, os jovens e os colaboradores, a gente não estaria fazendo nada, né? Agradeço muito a todos eles. Muito obrigado aí, estou para responder perguntas.